Olha só, nós temos hoje Café com Terapia, hoje desde o início do programa, porque terapia a gente prioriza nesse programa, né? Porque começou no auge da pandemia, as pessoas já estavam um pouquinho fora da casinha antes da pandemia. E depois da pandemia, durante a pandemia, a saúde mental foi um assunto muito forte, né? Então, Café com Terapia, saúde mental sem tabu. E esse espaço, né, nós pensamos num momento para que você possa se entender melhor, entender sua mente, as suas emoções. A nossa intenção a cada domingo nas nossas entrevistas com psicólogos e psiquiatras é que ao terminar a entrevista, cada entrevista, você se sinta melhor e mais bem informado. Se você gostar do que vai ouvir, compartilha com seus amigos nas redes sociais, nos grupos de mensagens, pelo Facebook, compartilha nosso programa no Facebook para mais pessoas. O que faz bem para você pode fazer bem para muitas outras pessoas. E nós estamos vivendo um momento em que definitivamente a gente precisa ter maior compreensão dos transtornos de saúde mental. Olhar para eles como fenômenos que acontecem com seres humanos, olhar para eles sem preconceitos e saber quando é hora de buscar ajuda e como a gente pode buscar essa ajuda. Infelizmente, existe muita desinformação a respeito desse assunto. E a desinformação faz da saúde mental um tabu para muita gente. Existe uma variedade de distúrbios com causas diversas, sintomas diversos, que são realmente temas complexos por desconhecimento. E tem muita gente que ainda acha que tudo isso é coisa de louco, ou tente minimizar achando que se trata de fraqueza, frescura, e a gente sabe que não é isso. Por isso que a gente prioriza a terapia. A gente diz que terapia é vida, a gente criou esse Café com Terapia desde o início do programa. E a gente sempre convida um psicólogo, um psiquiatra, alguém que entenda do assunto, para falar sobre alguns assuntos. Preste atenção nessa entrevista aí com a doutora psiquiatra Gabriela Massaro Carneiro Monteiro. E aí, tudo bem, doutora? Tudo bem, Bom dia, obrigado pela presença mais uma vez aqui. Eu que agradeço, sempre um prazer vir aqui. Bom, a doutora Gabriela, para quem não conhece, ela é especialista em criança e adolescência, ela trabalha com isso. Mas ela não se furta de falar sobre os adultos, né? Porque o que apareceu de transtorno, que eu nem conhecia nome de transtorno, um nome ou outro, e que tem afetado também os adultos, né? Cujo muitos têm os filhos, e aí se afeta os adultos, afeta as crianças. Filhos, o que está afetando mais os adultos, hein, então, Gabriel? Sabe que o meu mestrado, agora doutorado, é sobre burnout. Então, burnout, né? Burnout é uma síndrome, tá, gente, relacionada ao trabalho, de exaustão emocional, despersonalização e uma sensação de baixa realização pessoal relacionada ao trabalho, né? Então, esse também está aumentando bastante agora, mas outra coisa que está aumentando muito, que eu tenho visto bastante queixa, é a ansiedade, o transtorno de pânico, o transtorno ansioso e também a questão de depressão em adultos, né? Deixa eu só te interromper. Em relação ao trabalho, é aquela coisa de acordar e dizer, meu Deus do céu, tem que trabalhar. Isso. Ou tá lá e não tá satisfeito. Não tá satisfeito. E se não tá satisfeito, não consegue tomar uma decisão. Isso, e esgotado, cansado, sempre, não consegue mais conectar com as pessoas, sabe? Sim. Isso é a síndrome do Não burnout. tem motivação. Não tem motivação para trabalhar. E isso acaba podendo gerar, né, transtornos mentais mais graves, como a depressão, a ansiedade, né, tudo isso. Mas a pandemia, eu percebi, Alberto, sabe? A gente ficou tudo intocado em casa, né? Tudo lá. Então, o que eu percebo? Que a gente saiu de casa agora, pós-pandemia, e tá tendo muita ansiedade. Tá piorando muito, tá tendo muita ansiedade, muito pânico, muita depressão. Não sei se porque a gente ficava meio protegido, não via ninguém, aí agora tá se expondo de novo, né? Mas isso são sintomas que a gente tá vendo, transtornos que a gente tá vendo muito. Eu não sei se eu posso falar um pouco dos sintomas, assim. Pode, deve. Eu vou falar para as pessoas reconhecerem, porque eu acho que se tivesse passando por isso, os adultos, no caso, né? Ou também, né, as crianças e os adolescentes, é muito importante procurar ajuda. Vamos lá, então, faz de conta, essa entrevista para mim eu vou economizar um valor de consulta. Eu vou te ouvir, que é quase uma consulta. Pode começar então com o sintoma. Eu vou falar. Vou começar então pelo transtorno ansioso generalizado, assim, tá? O transtorno ansioso generalizado, ele é assim, é uma sensação de preocupação excessiva, uma sensação de ansiedade, uma angústia, né? Que ela fica quase a maior parte do tempo,
né? Quase todos os dias, quase a maior parte do tempo, e pelo menos assim por uns 6 meses. Atrapalha muito a vida, causa muito prejuízo, assim, no trabalho, nas relações, né? Então, esse é o transtorno ansioso generalizado que a gente diz. Então, a pessoa tem essa preocupação excessiva, essa ansiedade, e junto com isso também tem alterações de sono, alteração de apetite, brancos, dificuldade de concentração. Às vezes, assim, tem sensação que as coisas ruins vão acontecer, né? Que vai acontecer uma desgraça. Tudo isso acontece meio junto, a gente sabe que quando todo dia, ou quase todo dia, está tendo muito sofrimento, vai buscar ajuda. A gente sabe que mais ou menos antes da pandemia, 4% da população apresentava transtornos ansiosos, assim. Antes da pandemia. É, agora deve ter aumentado. E o pânico, gente, vou falar do pânico um pouquinho. O pânico é complicado. Aí nós estamos falando da síndrome do pânico. Da síndrome do pânico agora, isso aí. A gente tem o transtorno da ansiedade generalizada e tem o transtorno de pânico. Ok, mas assim, é sempre bom conversar com alguém, né? Mas tem coisas que a gente só fala para terapeuta. Isso. A gente procura a psicóloga, ou o médico clínico, ou o médico psiquiatra, né? Para fazer a terapia e talvez tomar medicação, se necessário. Eu quero dizer que é sempre bom ter um bom amigo, ou dois bons amigos, sim. enfim. Mas tem coisas que os bons amigos não vão resolver, né? Eles vão te ouvir e vão te... Não, a gente sabe que quando o transtorno é leve, dá para fazer a terapia com a psicóloga, né? Com o terapeuta, e era isso. Mas os moderados a graves, a gente acaba precisando da medicação. Né? Sim. E não é a mesma coisa, porque o amigo, às vezes, a gente, né, é diferente, da psicóloga. O psicólogo. E, então, o transtorno de pânico, gente, é daí acho que muita gente já deve ter tido aquela crise de pânico, que é aquela sensação, assim, de que vai morrer. Acelera o coração, dor no peito, falta de ar, começa a suar frio, às vezes chega a desmaiar ou perde os movimentos de braço, perna, essas coisas. Quando isso começa a acontecer, né, acontece uma vez, acontece outra vez, e aí a pessoa desenvolve um medo muito grande de ter de novo aquilo. E aí isso vai atrapalhando todo o resto da vida da pessoa. Então ela começa a evitar lugares e evitar situações em que ela acha que a crise pode acontecer. Essa crise dura minutos, né? Não é uma coisa que dure muito tempo. Mas ela também atrapalha muito a vida da pessoa. E eu tenho visto muita coisa, assim, a gente tá com uma vida muito puxada, né? Celular o tempo inteiro, gente comunicando com a gente. Antes a gente tinha que esperar o telefonema, né, em casa. Agora celular todo o tempo, tá toda hora falando com alguém, né? Trabalho. Então isso às vezes acaba dando essa exaustão, esse esgotamento que eu chamo, né? Do burnout ali, o esgotamento emocional. E isso pode acabar levando aos outros transtornos, né? Claro, entre eles a síndrome do pânico. É isso aí, do pânico, isso aí. A ansiedade e a depressão também, né? Tá certo. Diferença de ansiedade e síndrome do pânico? Porque parece a mesma coisa, né? Não, a ansiedade, eles podem acontecer juntos, mas Sim. O transtorno de ansiedade generalizada, ele é o dia todo, aquela sensação, aquela angústia, aquela preocupação excessiva com tudo, com coisas gerais. E o transtorno do pânico, ele é o medo da crise. Entendeu? Nem todo mundo que tem ansiedade generalizada tem a crise do pânico, que é essa sensação aguda que dura 10, 15 minutos de que vai morrer. E aí o medo de desenvolver. Essa é a diferença deles. Sim, né? sim. Mas os dois são transtornos ansiosos. Eu quero confessar uma coisa que eu nunca falei. Em 2022, no ano de 2022, eu fui uma vítima da síndrome do pânico. Tá, me E conta. foi apavorante. Horrível, eu também já tive, horrível. Ó, eu vou abrir o jogo aqui, eu vou abrir meu coração, de ficar uma semana dentro de um quarto escuro, sem querer sair e chorando copiosamente. Com a certeza que vai morrer. Com a certeza que vai morrer. Eu cheguei num momento em que eu fiz, inclusive, uma lista de todas as minhas senhas, de todos os que a Margot teria que tomar. Eu tinha certeza que eu ia morrer. Não é um pensamento suicida. Não, é o medo. Não, é né? o medo de morrer. E é aquela coisa de, inclusive em crises mais fortes, eu tinha até o toque, sim, de lavar as mãos, de cuidar das coisas, deixar um ladinho do outro. Mas eram crises longas. Eram crises longas. Então, quando eu conversava com várias pessoas que também já tinham tido, todo mundo dizia, isso vai passar. Vai passar. Mas assim, passou um mês, passou 2, passou 3 e não passava. Depende de cada um, quer dizer... Depende. Porque assim, as pessoas podem ter a síndrome lá em 5 minutos, daqui a pouquinho já está melhor, Mas sabe que a síndrome rápida, assim, também é horrível. Porque tem pessoas que passam muito mal, às vezes desmaiam. Então, imagina tu tá andando na rua, tu desmaia. Daí tu começa a ter medo de que isso vai acontecer mais vezes, né? Sim. Mas os sintomas, eles são muito sofridos, assim, da ansiedade, do pânico, eles são muito difíceis. Então,
Tem pessoas que melhoram sozinha? Tem, né? Tem. A gente sabe. Às vezes muda condições de vida, muda o ambiente onde trabalha, muda a relação. Rotina, começa volta a fazer exercício academia, físico, exatamente. E aí consegue melhorar sozinha. Mas, por isso até às vezes a gente diz que tem que ser 2 semanas a 6 meses para, né, ver se não dá tempo de melhorar. Mas é muito sofrido. Então, acho que se atrapalha a vida, de tu não poder sair para trabalhar, então já vale a pena uma avaliação. Não, é terrível, é terrível. Não tem que ficar passando por isso. E as coisas assim de tu ter medo de ir nos lugares, Isso, né? E passar mal. Então comigo acontecia o seguinte, eu chegava, se tinha que almoçar fora, tinha que ser bem antes do meio-dia, né? Porque o gringo adora almoçar meio-dia, né? Então eu tinha que chegar às 11. Quando ia chegando pessoas no local, eu começava a suar, eu começava a acelerar o coração, começava a mexer as mãos e tinha que ir embora. Esse o sintoma. A crise de pânico, né? Até parece assim ter uma ansiedade social, uma fobia social. É uma fobia social. Quando entra gente, tu já quer sair correndo, né? E parece assim estranho, né? Porque as pessoas dizem, não, mas tu é jornalista, tu é comunicativo, tu dá palestras e não sei o quê, e tu é psicóloga, tu é não sei o quê. E como é que tu tem isso? Cara, não sei como é que eu tenho isso. Eu tenho que procurar um profissional que me diga. E o gatilho disso? Como é que a gente busca o gatilho? Porque você me disse assim, a causa. Qual é a causa? Onde é que surgiu isso? Tenta pensar e às vezes a gente não consegue achar. A gente tem causas várias, né? A gente é biopsicossocial, né? Então a gente nasce com aquela genética daquilo, né? Tá. Então tu tem o copo ali, que eu sempre falo do copo. Aí tu nasceu com o copo ali naquela cheio daquele jeito, né? E daí as coisas vão acontecendo na tua vida, o copo vai enchendo até que uma hora algumas pessoas não enchem o copo e passam a vida sem transtorno mental, mas algumas pessoas enchem o copo e aí desenvolvem o transtorno mental, né? Então, às vezes, não sempre, várias coisinhas vão acontecendo e a pessoa acaba desenvolvendo. Então não é assim uma coisa, um gatilho, um só, né? Um só. Mas eu vou dizer que agora para nós, né, nossa geração, a pandemia, né? A pandemia já achei gatilho suficiente, né? Para todo mundo. Acelerou isso, né? Já deu desculpa para todo mundo. Porque a gente ficou muito tempo fechado, sem ver ninguém, né? Sem ter contato, e porque era necessário, obviamente. Mas agora que a gente sai para a vida lá fora, a gente, né? Nosso cérebro talvez se desacostumou a lidar com esse monte de pessoas e tal. Então, dentro do esperado, né? E o que pode fazer para prevenir isso, doutora? Para prevenir, eu acho que teria que ser uma rotina, assim. Uma rotina mais... amorosa. Uma rotina mais amorosa, consigo mesmo, né? Sim. Isso aí. Talvez não trabalhar tanto, diminuir um pouco o uso de telas, né? De celular, tentar não trabalhar no celular, que é, né? Sem retorno aí. O que tele, começa a trabalhar no tele. E sair, ter férias, conseguir descansar, ter áreas verdes, que nem a gente diz em alguns momentos no dia, né? De ler um pouco. Ler livro, meditação. Meditação a gente sabe que ajuda também a prevenção. E exercício físico. Exercício físico a gente já tem bastante comprovação que ajuda muito, assim. Relação familiar, tu ter contato com família, isso também, a rede de suporte ajuda muito também a prevenir. Né? Claro, mas quando já está no limite, né? Quando a pessoa já está tendo essas crises, é bom procurar um profissional. Porque, assim, às vezes as pessoas procuram um parente, um amigo para desabafar, né? Uhum. E a pessoa vai dizer, mas por que tu não faz uma academia? Por que tu não faz isso? Cara, eu não estou conseguindo fazer nada. Nem sair de casa. Então, às vezes tu te aconselha com alguém que não é o profissional e tu fica pior. Porque tem pessoas que também não entendem. E as pessoas querem ajudar, né? Querem ajudar, não é por mal. Mas é que às vezes as pessoas também não têm ainda muito, assim, de não entender. Não, isso aí é bobagem, entendeu? Não existe depressão. Muito acontece isso ainda, né? Então, eu acho que... E também não sabe como ajudar, né? Como é que eu vou ajudar a pessoa? Não sei. Vai fazer academia, né? Vai sair. Dá uma caminhada, sai com teus amigos. Isso, mas é uma coisa quase química do corpo, né? Porque tu não consegue sair de casa, entendeu? Tu tá ali, tu tá naquela angústia, não tem o que tu fazer. Tu precisa da ajuda profissional, né? Tanto medicação, às vezes, quanto a terapia, né? Mas é incrível como a gente tem visto casos, né, de pessoas com ansiedade, síndrome do pânico, depressão. 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 É o mal do século, eu acho. Com certeza, com certeza. E eu acho que
a pandemia só piorou, né? Só piorou. Já era ruim, já tava vindo ruim. Sim. Porque eu acho que a gente tem sido uma geração que trabalha demais, que corre demais, que mora em apartamento, que não tem, né, mora fechado, que é tudo rápido, tudo pequeno. E a gente não tem muito aquele tempo, não tira férias, não descansa. Então já vinha aumentando. Aí agora, que eu acho que a pandemia explode, né? E a dependência de remédios, doutora? Porque assim, algumas pessoas, elas... Por exemplo, no meu caso, de síndrome do pânico, tinha um remedinho que botava embaixo da língua e pá, né? Passava. Então a gente acaba ficando, pô, esse remédio vai me ajudar, então vou ter sempre esse remédio. E tu não quer curar aquilo que te aflige mesmo, porque o remédio... muita gente está dependendo do remédio porque não consegue, não está afim de melhorar sozinho. Tá. Não, então... Quando que tem que desmamar, por exemplo, Desmamar. o remédio, que é muito remédio? Então, o que acontece? Vou explicar. O tratamento ideal, assim, medicamentoso, né? Para as crises de... Vamos para consulta. A consulta. Para o transtorno ansioso e de pânico é o antidepressivo, tá? Então, assim... sertralina, estalopram, venlafaxina, fluoxetina. Posso falar essas coisas? Sim, pode. Tem até música a respeito disso, tá. né? Daí a gente dá um tratamento desse, tá? Que é o antidepressivo. O antidepressivo, ele não causa uma dependência. Tu vai tomar todo dia. Ele vai começar, depois de mais ou menos um mês e meio, a controlar essas crises. A pessoa vai evoluindo bem, né? Na maioria das vezes. Quando melhora, a gente tenta contar de 6 meses a 1 ano para tentar tirar a medicação. Tá? Pra não ficar também usando, né? A não ser que seja uma pessoa que já teve vários episódios, daí a gente repensa aí. Mas aí o que acontece, Alberto? Tem uma medicação que tu bota embaixo da língua? Tem. Mas essa medicação, ela não trata. Tu entendeu? Só ameniza ela aquele corta momento. A crise, ela tem uma duração ali, 6, 8 horas, depois ela sai fora. O que trata é o antidepressivo e a terapia, né? Sim. Mas essa medicação, ela diminui assim, essa crise. Às vezes as pessoas vão pro hospital por causa dessa crise. Então essa medicação dá uma acalmada pra te não ir pro hospital e tudo. Mas normalmente a gente tenta usar ela só no primeiro mês, até o antidepressivo entrar no seu nível ok. E aí a gente depois tira essa medicação. Entendeu? A gente não gosta de usar essa medicação continuamente, até porque, enfim, a gente sabe que causa dependência, que tem alguma associação também com alguns estudos que mostram associação com demência e tal, um uso de longa data, assim. O esquecimento. Esquecimento, isso aí. E a dependência, né? De cada vez tu Exatamente. precisar mais, porque é faixa preta, né? Então, por isso, essa daí a gente reserva pro primeiro mês até o antidepressivo fazer o efeito, né? Fora alguns outros, tipo alergia, né? Nós tivemos um caso aqui que a gente já, no ano passado, entrevistou de uma menina, Kate Rublowski, que teve depressão e tomou medicamento, eu não me lembro o nome aqui, lamotrigina, que deu uma alergia muito forte nela e ela quase morreu. Não é assustador as fotos dela. Então foram 30 dias na UTI entre a vida e a morte por causa da alergia desse remédio. Se eu não me engano, é Steven Johnson, né? Exatamente. Isso. A lamotrigina, ela tá associada, tá, com essa alergia. É raro, mas tá. Mas também ela é bastante usada para estabilização de humor, coisa assim, sabe? Mas ela é uma medicação que tu tem que começar devagarinho, dose baixa, aumenta. Mas aí ela é mais usada em transtorno de humor bipolar, mais nesse lado, assim. Sim. E daí tem que cuidar, né? Tem que avisar os sintomas e tudo. Mas é um risco, que é baixo, mas tem, né? Doutora, para encerrar, o que a senhora recomenda? Senhora, não, você recomenda, é aquela coisa de doutora de jornalismo, chamar de senhora. Gabi, o que tu recomenda para quem tá nos ouvindo e tem alguém na família com síndrome do pânico ou ansiedade e a pessoa, como é que a pessoa deve ser tratada pelo companheiro, pela companheira, por alguém que mora junto? Com carinho, com carinho, às vezes com silêncio. Com silêncio, segurar na mão, abraçar, dizer vai passar, mas claro, buscar o tratamento, né? Sim, levar mas naquele momento específico. Naquele momento, abraçar e dizer vai passar, vai se acalmar, respira fundo, a gente faz as respirações, meditação ajuda muito. Então respira pelo nariz, solta pela boca, conta na cabeça, né? 1, 2, 3, cada respiração. Isso ajuda muito a esperar a crise passar e se acalmando, sabe? Fica perto. Fica perto e é o uso da medicação, conforme a indicação do médico, né? Mas eu acho muito importante abraçar aquela pessoa e não achar que é bobagem. É só ansiedade. Não é só ansiedade, é horrível, né? Então a gente tem que estar ali e acolher, que quanto mais tu acolher a pessoa, mais rápido a crise passa, entendeu? Porque a gente sabe que é tenso.